Boa noite, viajante. O trem noturno parte mais uma vez, cruzando paisagens que só o sono conhece. Cada vagão guarda uma história, um pensamento perdido, um sussurro levado pelo vento. Feche os olhos, respire fundo e deixe o som dos trilhos embalar sua mente. A jornada do trem noturno está prestes a começar. História 1. O passageiro do assento vazio. A noite estava calma. O relógio da estação marcava 23h17 quando o trem noturno começou a se mover, arrastando consigo a névoa e o eco distante dos passos dos últimos passageiros. Clara entrou no vagão quase vazio. Escolheu um assento próximo à janela, onde as gotas de chuva corriam lentamente pelo vidro, como se acompanhassem o ritmo da respiração. Havia algo reconfortante naquele som constante. O trem, o vento e a chuva misturados num só murmúrio. Ela viajava sem pressa, apenas para fugir um pouco do barulho do mundo. Levava um livro, uma garrafa de água e um caderno com anotações que já nem lembrava porque começou a escrever. Quando o trem deixou a cidade para trás, Clara percebeu algo curioso. No assento ao lado, uma pequena folha de papel estava dobrada com cuidado, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Pegou o bilhete e leu. Obrigado por ouvir minha história. Apenas isso. Clara franziu o senho, olhou ao redor. O vagão seguia vazio, exceto por um senhor dormindo 2 fileiras à frente. Nenhum indício de quem teria deixado aquele papel. Ela sorriu de leve. Talvez alguém tenha esquecido, pensou, e guardou o bilhete entre as páginas do livro. Por alguns minutos, observou a escuridão do lado de fora, os campos, as luzes distantes das casas, os breves relâmpagos iluminando a noite. Foi então que percebeu, no reflexo do vidro, algo diferente. Um vulto. Parecia o contorno de uma pessoa sentada ao seu lado. Clara virou o rosto, devagar. E nada. O assento estava vazio. Voltou o olhar à janela. No reflexo, o vulto ainda estava lá, sereno, imóvel, observando a paisagem junto dela. Não havia medo, apenas uma estranha calma. Por um instante, ela sentiu vontade de falar. Você também gosta de viajar à noite? Sussurrou, quase sem perceber. Nenhuma resposta. O trem balançou suavemente nas curvas, e a chuva ficou mais forte. Clara fechou o livro, encostou a cabeça no vidro e deixou o som do trem embalar seus pensamentos. De repente, uma lembrança antiga veio à mente, de quando viajava com o pai, ainda criança, sempre pedindo para ficar acordada até a próxima estação. Só mais um pouquinho, papai. Lembrava. O mesmo som, o mesmo friozinho da janela. Ela sorriu, sem saber se era sonho ou memória. Então sentiu algo. Uma brisa leve, diferente do vento da janela. Olhou para o lado. O bilhete estava agora sobre o banco novamente, mas com uma nova frase escrita abaixo da anterior. Histórias nunca terminam. Elas apenas mudam de passageiro. O coração de Clara acelerou, mas não de medo. Havia algo reconfortante naquele gesto invisível, quase gentil. O trem seguiu por longos minutos, até que a chuva começou a diminuir. O senhor da frente levantou-se, recolheu sua mala e desceu na estação seguinte. Clara ficou sozinha no vagão. A última voz que ouviu foi a do condutor, dizendo: próxima parada, Estação dos Sonhos. Ela respirou fundo, encostou a cabeça, enfim, adormeceu. No reflexo da janela, o vulto ainda estava ali, sorrindo levemente, como se guardasse o sono de quem viajava consigo. História 2. A mala esquecida na última estação. O relógio antigo da estação marcava 23h58, quando Jonas ouviu o apito do último trem do dia. Ele já conhecia aquele som de cor. Trabalhava há quase 20 anos como zelador da pequena estação São Brumas, um ponto esquecido entre 2 cidades que raramente alguém visitava. A cada noite, sua rotina era a mesma: acender os lampiões da plataforma, verificar se não havia passageiros perdidos e esperar o último trem. Depois, apagava as luzes, trancava as portas e voltava para casa, caminhando sob a garoa, acompanhado apenas pelo som dos trilhos molhados. Mas naquela noite, algo diferente o fez parar. Assim que o trem partiu,
Desaparecendo na neblina espessa, Jonas percebeu uma mala antiga, esquecida próxima ao banco de madeira. Estava meio aberta, encostada no pilar da plataforma, com uma etiqueta gasta e um pequeno cadeado dourado. A primeira reação de Jonas foi olhar ao redor. Talvez algum passageiro tivesse deixado por engano, mas não havia ninguém. A chuva engrossava, o vento uivava, e a estação parecia mais vazia do que nunca. Jonas se abaixou e tocou a mala. Era leve. Leve demais. Estranho, murmurou, franzindo o senho. Decidiu levá-la para dentro, até a sala de espera. Colocou sobre o balcão de madeira, acendeu o abajur antigo. Após alguns segundos de hesitação, abriu o fecho. Dentro não havia roupas, nem objetos, nem nada que se esperaria encontrar. Havia apenas cartas, centenas delas, algumas presas com fitas vermelhas, outras com barbantes puídos. Tinham tamanhos diferentes, selos de décadas passadas e caligrafias variadas. Jonas pegou uma ao acaso. O papel cheirava aguardado, e a tinta já estava desbotada. Leu em voz baixa: Querido viajante, se você encontrou esta carta, talvez tenha esperado demais por algo que nunca chegou. Eu também esperei. E agora sigo no próximo trem noturno. Jonas franziu o senho. Parecia uma despedida. Mas o estranho era que a carta não tinha data, nem assinatura. Curioso, pegou outra. A letra era completamente diferente, mas terminava com a mesma frase: Nos vemos no próximo trem noturno. Sentou-se, intrigado. Abriu mais uma, depois outra, e outra. Cada carta contava uma história. De alguém que partia, de alguém que esperava, de alguém que escrevia sobre a saudade. Algumas eram de amor, outras de arrependimento, outras, simples relatos de viagens que pareciam não ter fim. Mas um detalhe o fez gelar por dentro: as datas. Algumas eram de 1912, outras de 1957, 2021 e até 2084. Ele sorriu, incrédulo. Que tipo de brincadeira é essa? Perguntou ao vazio. Mas o vazio não respondeu. Apenas o som da chuva e o tic-tac do relógio preencheram o ar. Jonas passou a próxima hora lendo carta após carta. Cada uma o prendia mais que a anterior. E quanto mais lia, mais percebia algo familiar. Os lugares descritos eram os mesmos por onde o trem noturno passava. Vilas pequenas, pontes esquecidas, estações antigas. Uma carta mencionava a estação São Brumas. Outra falava de um zelador solitário que lia histórias esquecidas. Ele parou, olhou ao redor. Sentiu o peso de um silêncio antigo se deitar sobre os ombros. Será coincidência? Pensou. Continuou lendo. Uma carta, datada de 1983, era assinada por alguém chamado Helena. A caligrafia era delicada, e no final havia um pequeno desenho de uma flor. Jonas conhecia aquela flor. Sua mãe desenhava o mesmo símbolo nas cartas que deixava na infância. O coração dele apertou. Leu o conteúdo, tentando conter o tremor das mãos. Para Jonas: Não sei quando você lerá isso, mas espero que, quando o fizer, ainda se lembre da estação e das histórias que esperava ouvir. O trem noturno leva e traz o que esquecemos de dizer. Nos vemos na próxima viagem. Ele ficou imóvel por longos segundos. O som da chuva pareceu desaparecer. Era impossível. A mãe dele havia morrido há muitos anos, e jamais usará uma mala como aquela. Mas lá estava o nome dele, a letra dela, o desenho dela. Com as mãos trêmulas, Jonas guardou a carta no bolso. Respirou fundo e decidiu esperar até o amanhecer. Talvez alguém viesse buscar. Passou o resto da noite lendo, e a cada carta, sentia o tempo se distorcer. Algumas pareciam escritas por pessoas que ainda não tinham nascido. Outras descreviam lugares que ainda não existiam. Em uma delas, um passageiro falava de um trem que cruzava os sonhos das pessoas enquanto dormiam. Um trem que nunca parava no mesmo lugar 2 vezes. Jonas sorriu, achando aquilo poético demais para ser verdade. Até que ouviu algo. Um apito. Longe, muito longe. Saiu para a plataforma. A neblina cobria tudo. Mas lá no horizonte, ele viu luzes, pequenas, tremulantes, movendo-se devagar.
Um trem. Sem dúvida. Mas o relógio marcava 3h17. Nenhum trem passava aquela hora. As luzes se aproximaram, refletindo no trilho molhado, e Jonas ouviu o som do ferro contra o ferro, suave, ritmado, quase como um coração batendo. Mas quando piscou, as luzes sumiram. Voltou para dentro, atordoado. A mala estava novamente fechada. Sobre o balcão, apenas uma carta solta, endereçada a ele. Jonas, o trem parte todas as noites, e sempre há alguém novo para contar as histórias que ficaram. Agora é a sua vez. Quando as luzes voltarem, não tenha medo. Basta embarcar. Ele leu e releu aquelas palavras. Não sabia se ria, se chorava, se fugia. Mas algo dentro dele, uma curiosidade antiga, adormecida há anos, o empurrava para frente. Saiu de novo para a chuva. O vento havia parado. O ar estava parado, pesado. Então ele viu a mesma mala, agora sobre o banco da plataforma, aberta. Dentro, uma única carta. E uma passagem. Trem noturno. Viagem sem destino. Assento 12. Partida, agora. Jonas respirou fundo. O som distante de um apito ecoou mais uma vez. As luzes voltaram, lentamente, surgindo do nevoeiro. Um trem antigo, elegante, dourado nas bordas, com janelas iluminadas e vapor saindo das laterais, deslizou silencioso até parar diante dele. As portas se abriram. Ninguém desceu. Ninguém o chamou. Mas ele sabia. Era a hora. Subiu os degraus devagar. O interior era aconchegante. Bancos de veludo, corredores de madeira polida, cortinas vermelhas. O ar tinha cheiro de chá e fumaça. No assento 12, encontrou algo esperando por ele. A mala. Mas agora ela parecia diferente. Nova, limpa, com seu nome gravado em uma pequena placa dourada. Jonas sorriu. Sentou-se. O trem começou a se mover suavemente, quase sem som. Pela janela, ele viu a estação ficando para trás, diminuindo até desaparecer sob a chuva. No assento ao lado, um senhor de chapéu lia uma carta. Do outro lado, uma jovem dormia com um envelope sobre o colo. Mais adiante, uma criança observava os trilhos pela janela, com um sorriso sereno. Jonas entendeu. Cada passageiro carregava uma história. E o trem, todas as noites, recolhia as que o tempo havia esquecido. Fechou os olhos, sentindo o balanço suave do vagão. O som da chuva misturava-se ao dos trilhos, criando uma melodia hipnótica. Antes de adormecer, abriu a mala uma última vez. Dentro, havia apenas uma folha em branco e uma caneta. Ele sorriu e escreveu as primeiras palavras. Querido viajante, se você está lendo isto, talvez tenha esperado demais por algo que nunca chegou. Eu também esperei. E agora sigo no próximo trem noturno. História 3. A última viagem do vagão 9. Era uma noite em que o tempo parecia não andar. As ruas do povoado de Vale das Neves estavam vazias, e as janelas fechadas refletiam o brilho intermitente dos relâmpagos. Lá, no fim da estrada principal, ficava a estação do Horizonte, silenciosa, pequena, quase esquecida. No relógio da parede, os ponteiros marcavam meia-noite exata quando o trem chegou. Sem nome, sem destino, apenas o som lento dos trilhos e o vapor que envolvia o ar como se fosse névoa viva. Apenas uma passageira esperava na plataforma. Laura, uma mulher de meia idade com olhar tranquilo e alma cansada, segurava uma mala marrom, gasta, que parecia já ter cruzado o mundo inteiro. Seu casaco escuro estava encharcado pela chuva fina, mas ela não se importava. Quando o trem parou, o condutor abriu a porta e apenas disse, com um tom que soava mais como lembrança do que como voz: Boa noite, senhora. O vagão 9 está pronto. Laura hesitou por um instante. Olhou para trás. Não havia ninguém. A estação inteira parecia suspensa no tempo. Subiu os degraus e entrou. O interior era iluminado por lâmpadas antigas, amareladas. As cortinas de veludo balançavam levemente, como se respirassem. O som dos trilhos começou a ecoar de novo, embalando seus pensamentos. Ela escolheu o assento junto à janela. Lá fora,
A escuridão corria depressa, e o reflexo do vidro mostrava o próprio rosto misturado ao brilho da chuva. Por um instante, ela jurou ver outra pessoa no reflexo. Uma jovem, com o mesmo rosto, mas olhos mais vivos. Sorriu de leve. O trem seguia. O balanço era hipnótico, o tipo de movimento que embala a mente e faz o tempo perder a pressa. Pouco depois, um senhor idoso apareceu no corredor. Tinha barba branca, um sobretudo cinza e segurava uma pequena xícara de chá fumegante. Sentou-se no banco à frente. Após alguns segundos de silêncio, falou. Sempre é estranho na primeira viagem, não é? Laura o olhou surpresa. Primeira viagem. Já andei de trem muitas vezes. O homem sorriu. Ah, mas não neste. Aqui, o tempo corre em outra direção. Ela riu sem entender, mas algo em seu tom a fez prestar atenção. E o senhor viaja para onde? Perguntou Laura. Ele respondeu com serenidade. Para onde as memórias ainda me esperam. O trem balançou suavemente. O som dos trilhos se misturava ao da chuva e por um momento parecia música. O velho olhou pela janela e disse: Este é o trem noturno, minha cara. Ele não liga cidades. Liga histórias. Cada vagão guarda o que o tempo esqueceu. E o vagão 9. Ele fez uma pausa. Guarda os que ainda procuram o fim da própria viagem. Laura ficou em silêncio. As palavras dele pareciam mais poesia do que verdade. Mas havia uma ternura nelas. Uma calma profunda, quase hipnótica. Depois de alguns minutos, o homem levantou-se e caminhou pelo corredor. Antes de desaparecer, disse: Quando o relógio parar, escute. O trem vai te mostrar o que você deixou para trás. E foi embora. Laura ficou observando o vazio onde ele estivera. Então olhou pela janela e viu algo mudar. As sombras do lado de fora se moviam. Entre os reflexos da chuva formavam imagens, como se o vidro fosse uma tela viva. Viu uma criança correndo sob o sol, uma casa simples, um jardim e uma mulher mais jovem rindo. E por um instante reconheceu a si mesma. O coração apertou. Era sua infância. O trem estava mostrando algo que ela não lembrava há anos. Ela observava fascinada quando uma voz suave ecoou do alto-falante antigo do vagão. Próxima parada, Estação da Saudade. O trem desacelerou. As luzes piscavam levemente. Laura desceu. A plataforma era coberta por bruma e cheirava a terra molhada. No meio da neblina, uma figura esperava sentada num banco de madeira. Um rapaz de sorriso tímido e olhar tranquilo. Ela o reconheceu. Mesmo que o tempo tivesse passado, reconheceu. Não pode ser, murmurou. Ele sorriu. Pensei que nunca mais viria, Laura. Mas, você... Sim, faz tempo que me despedi. Mas o trem sempre dá uma última viagem para quem precisa ouvir o que ficou preso entre as palavras. Ela sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois falou por longos segundos. A chuva caía leve. O ar cheirava a memória. Eu nunca me despedi direito, disse ela. Enfim. Ele balançou a cabeça. Às vezes o adeus não precisa de voz. Basta o silêncio certo. Laura sorriu. E por um momento, o mundo pareceu parar. Quando piscou, ele não estava mais lá. A estação sumira. E ela estava novamente dentro do trem. Sobre seu colo, havia uma flor branca, a mesma que ele costumava lhe dar quando se encontravam. O som dos trilhos voltou. Agora mais lento, mais profundo. Laura encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Minutos, ou talvez horas, se passaram. Não havia tempo ali. Apenas o som constante do ferro contra o ferro. Quando abriu os olhos, uma jovem estava sentada no banco à frente. Parecia ter pouco mais de 20 anos, e lia um livro antigo. Tinha os mesmos olhos que Laura um dia tivera. A garota levantou o olhar, sorriu e disse: Engraçado, eu costumava sonhar com este trem quando era criança. Laura não soube o que responder. E no sonho, continuou a garota, eu sempre via uma mulher sentada à janela, exatamente como você. Ela fechou o livro. Antes que Laura pudesse dizer algo, levantou-se e caminhou para o corredor. Desapareceu na curva, deixando apenas um marcador de página sobre o assento. Laura pegou. Era uma fotografia dela mesma, quando jovem. No verso, uma frase escrita à mão.
A viagem nunca é para fugir. É para lembrar. Ela suspirou. As lágrimas vieram sem pressa, como se o tempo permitisse. O trem seguiu. E, a cada estação, algo mudava. Na estação dos ecos, ouviu risadas antigas de amigos distantes. Na estação do silêncio, viu os rostos daqueles que amou e perdeu. Na estação da névoa, encontrou a si mesma, mais velha, mais calma, sentada num banco de madeira, observando o horizonte. Era como se cada parada fosse uma parte da alma. No fim do corredor, o condutor reapareceu. Está quase na última parada, senhora. E o que há lá? Perguntou. Ele sorriu. O descanso que vem quando a memória entende que não precisa mais voltar. Ela assentiu, respirando fundo. O trem entrou num túnel longo e escuro. Durante o trajeto, Laura ouviu vozes, suaves, distantes, contando histórias. Algumas eram dela, outras, de pessoas que talvez nunca conhecera. Mas todas tinham o mesmo tom, o da saudade tranquila. Quando o trem saiu do túnel, a chuva havia parado. O céu era cinza claro, e um véu de luz dourada envolvia tudo. Uma nova estação se aproximava, com placas enferrujadas e flores crescendo entre os trilhos. Última parada, Estação dos Sonhos. Laura levantou-se, ajeitou o casaco e pegou sua mala. Mas, ao abri-la, percebeu que estava vazia. Dentro, apenas uma única carta. Querida Laura, o que levamos da vida não cabe em malas. Cabe nas histórias que deixamos nos vagões dos outros. O vagão 9 é seu agora. Cuide dele. E, quando o próximo viajante entrar, conte esta história. Ela fechou a mala e sorriu. O trem parou suavemente. As portas se abriram, e uma brisa leve entrou no vagão. Lá fora, havia um campo florido. Crianças corriam, pessoas riam, e o som do vento parecia canção. Laura desceu, pisou na grama úmida e olhou para trás. O vagão 9 a esperava, silencioso, como se soubesse que ela voltaria. Mas ela apenas acenou, serena. O condutor tirou o chapéu, curvando-se levemente. Boa viagem, senhora. Para onde? Perguntou. Para onde o coração descansar. Ela caminhou entre as flores até desaparecer na luz. O trem permaneceu parado por alguns instantes. Então, lentamente, as portas se fecharam e ele voltou a se mover. No assento onde Laura estivera, havia agora um novo envelope. Próximo passageiro. Bem-vindo ao vagão 9. Se você chegou até aqui, respire fundo. Deixe o som da chuva embalar seus pensamentos. E permita que o trem leve embora tudo o que hoje não precisa mais pesar. Cada história tem um fim. Mas toda noite guarda um recomeço escondido entre os sonhos. Que o sono te encontre leve. Que a mente descanse tranquila. E que o coração viaje sereno, para onde a paz te espera. Boa noite. E até o próximo conto do Soneca Literária.